Bem-vindos, você que está acompanhando aqui nosso Top 100, agora chegando nos 30 jogos ali, então agora o jogo já começou a ficar bom, né? Então já foi mais difícil ali realmente fazer escolha, mas pelo menos é uma escolha boa, porque é dois jogos bons, né? Aí é bom, tudo é bom, né? Escolher qualquer um aí, entre os 30. Você que está acompanhando, né? Esse aqui é o meu amigo Luiz. Olá. Então estamos aí comparando também um pouco as nossas listas, né? Então agora a ideia é o seguinte, né? Vamos ver se tem pelo menos dois jogos que parecem nas duas listas. Vai ter exclusão. Agora a gente vai ver se tentar ter pelo menos dois, do 30 ao 21. Tá bom. Beleza? Aí se não tiver, não acontece nada, né? Mas a gente perde mesmo. Tá. Vocês deixam no comentário que nós perdemos. Perdemos essa rodada. Ou se tiver, a gente ganhou a rodada. Beleza? Então eu vou começar pelo meu 30. Agora pode ser eu, né? Pode começar. Então, o meu jogo 30 é um jogo que você teve e quando você vendeu eu fiquei muito chateado, até quase comprei, que é o Dead of Winter. Eu gosto bastante dessa ideia de sobrevivência, eu gosto bastante dessa ideia de zumbi, só que assim, eu concordo que ele tem aquele problema que às vezes dependendo do objetivo que é feito ali, do cenário que você escolhe, você tem que ficar meio coletando cartas, né? Então ele acaba sendo repetitivo. Só que você tem muito poder de escolha, né? Então você vai pegando mais personagens, depois você vai colocando eles, alimentando eles para quando eles forem ficar lá cuidando do abrigo, né? E eu acho ele bem temático, bem difícil, bem desafiador e muito melhor que o Zombicide. Vamos lá, Dead of Winter, eu já tive. Cara, é um jogo bom. É engraçado que eu gosto da parte euro dele, que é essa parte de gerenciamento de recurso, né? Mas o que eu não gosto dele é a carta de encruzilhada. Inclusive o nome é esse, né? Dead of Winter, o jogo da encruzilhada. A ideia é muito boa, mas não funciona, Não funciona, né? me deixa irritado eu ficar resolvendo aquilo lá, que ainda não tem nada a ver, histórias meio... Assim, de vez em quando você pega uma bem na hora e fala, nossa, isso aqui combinou porque tá com o personagem ali, né? Então faz sentido. Mas, cara, a maioria das vezes, o João não tá aqui, né? Nada a ver. Ou então até quando tá aí, realmente não faz o menor sentido. Você lê uma puta história e fala assim, agora se você tiver com o cachorro em jogo, faça isso. Se não tiver, só descarta a carta. Tá bom. Então por que eu li tudo, então? Não, tem essa parte. Mas eu gosto da ideia mecânica dele ali, pra mim eu acho que funciona muito bem. Eu gosto dessa parte. Então, meu número 30 é aquela coisa, né? Como é que um cara que faz agrícola faz esse jogo? Ainda é o Patchwork. É um excelente jogo para dois jogadores. Você tem uma coxa de retalhos, né? Então você vai ter um Tetris que você vai ter que encaixar. Mas ele foi muito inteligente nisso, porque cada pecinha tem um custo de moedas, né? Que são os... Como é que chama? Os botões. E você também tem um custo de tempo, né? Então você tem que fazer um gerenciamento de tempo. Fala assim, cara, eu vou comprar aquela, porque eu vou parar com o meu bonequinho, né? O marcador, em cima do marcador do outro, ganha mais uma chance de fazer mais uma ação. Porque se eu não fizer isso, ele vai comprar aquela peça que vai favorecer. E, cara, é excelente. É muito gostoso. Só não sobe mais por conta da pontuação. Porque depende, se for jogar com pessoas iniciantes, né, jogar algum jogo assim, explicar pra pessoa, tem pontuação negativa, né, cara? Isso não é bom, né? Você chega assim, eu fiz 2 pontos e você menos 50. Pô, menos 50, eu sou tão ruim assim. Então, a pontuação, pra mim, ele deveria fazer outra coisa, ter pontuações positivas, não negativas. Mas é um jogo excelente, é só frescura minha. Esse eu não joguei, não conheço. Tentei jogar numa luderia uma vez, só que não foi pra frente. Não deu certo. Bom, meu 29 é um jogo que já apareceu na sua lista, que também pra mim, quando eu falei, é o melhor jogo de economia. Melhor não, né? Agora já tem melhores. Mas por muito tempo foi o melhor jogo de economia que eu já joguei, que é o Planet Steam. Ele fica mais divertido, eu acho que dá pra jogar em 3, 4 jogadores, né? Apesar de ele falar que joga em 2 a 5, só que 5 é muito demorado. Acho que demora mesmo. Então em 4 ali dá pra jogar, 3 fica bacana, talvez funcione interessante em 2, porque ele diminui o tamanho do mapa. Ele é legal porque você tem que ficar preocupado com o que o outro está fazendo. Não tem interação direta, basicamente. É só o mercado ali com a valorização e desvalorização das coisas, né? Só que isso é interessante, porque se o cara está fazendo o carvão, você não vai fazer carvão. E não dá para o cara fazer tudo. Então você sempre, mesmo jogando em 4 ou 5, não dá para todo mundo fazer tudo. Então você sempre vai ter alguma oportunidade ali. Basta você identificar a oportunidade e depois pensar, você tem que ser o primeiro ou o último a jogar para você estar comprando ou vendendo recurso, né? E essa é a parte talvez mais complicada ali do jogo, que talvez não seja perfeito, vamos dizer assim. Mas
é o único jogo que eu vejo valorização e desvalorização de um recurso do jogo que funciona muito bem. Eu concordo. Pra mim, o meu jogo esse mercado de oferta e demanda ali no jogo funciona muito bem mesmo. Porque assim, depende exclusivamente dos jogadores. Tem lá uma mecânica de fazer novas coisas, mas mesmo assim, né? Tem um tanque lá que ele é feito com, se eu não me engano, energia e carvão que sobra. Só que se a gente não fizer carvão e energia, não tem tanque, né? O tanque fica muito caro. Então nós temos que produzir carvão e energia. Cara. E outra coisa, se você planejar comprar carvão porque ele tá barato, mas não for o primeiro jogador, e o outro vai lá e compra o carvão. Aí você tem que fazer outra coisa. Então é um jogo de fritação. É um jogo de fritação. Ele é bem divertido, eu gosto bastante dele. Bom, meu número 29 é um jogo que eu adquiri recentemente na minha coleção. Mas eu acho que ele já merece essa posição aí, que é o Clash of Cultures. Eu gosto bastante da parte econômica dele, digamos assim, né? Na verdade, eu gosto bastante da parte de evolução daquela trilha de tecnologias. Para mim, é a parte que mais me agrada fazer aquilo. Só que eu ainda preciso jogar mais para ver se ele vai subir ou pode até descer, porque eu ainda tenho dificuldades de saber como manipular a minha facção, né? Eu tenho dificuldade de saber assim, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que fazer tal coisa, e com aquele adversário, será que seria bom fazer isso? Enfim, eu preciso explorar mais o jogo para ver se ele vai subir ou descer. Porque eu fiquei só com essa dúvida, se está bem balanceado ou não. Mas eu adorei a mecânica do jogo, eu achei sensacional a parte de construção e evolução da civilização. Eu também, né, jogamos junto algumas vezes, né, acho que 2 vezes, né, e eu joguei depois uma vez com outra galera, e cara, pra mim ele é um jogo 4x, e assim, eu sempre joguei Civilization, desde o primeiro Civilization no computador, e querendo ou não, por mais que eu também tenha algumas críticas em relação aos objetivos desse jogo, eu acho que ele pega muito bem essa essência do jogo, porque você está criando uma civilização, só que assim, você não pode falar, eu quero criar uma civilização bélica, porque às vezes não é isso que vai te dar o jogo, eu quero ganhar um expansionista, não é isso que vai te dar o jogo. Porque não coma com seus objetivos, né? Objetivo. Isso ainda é um pouco frustrante, assim, não estou falando que é frustrante a não ser bélico, mas assim, às vezes você pega um objetivo que é muito nada a ver, por mais que ele tenha 2 lados, né, um de guerra e um que é econômico, né, e às vezes nenhum dos dois ali te ajuda, ou você, putz, para fazer isso você tem que gastar tanta ação para ganhar 2 pontos de vitória, né? Às vezes é custoso demais mesmo. Então assim, eu acho que, bom, vou falar dele mais pra frente, mas eu acho que ele pega bem essa essência dos 4x mesmo. Cara, você tá indo pro desconhecido, então você não sabe mesmo como é que vai ser o seu jogo, né? Esse é bem legal. Mas a minha maior crítica, além dos objetivos, é isso, jogando em 4 pessoas, é o meu problema de jogo de guerra, né? Às vezes, tipo, o cara, eu te ataco e aí o outro cara que não fez nada ganha. Porque se juntar 3 ali pra atacar, o 2, né? E 1, realmente. Ele tem esse problema aí, mas enfim. Mas mais pra frente, quando eu for falar dele, eu coloco minhas críticas. Bom, meu 28 agora, né? É o meu 28? É o seu 29. Não, 28, tá certo, 28. Bom, esse aqui começou, eu vou falar do irmão menor dele, porque eu acho que o irmão menor dele é melhor que o irmão maior, por mais que eu só tenha jogado o irmão maior no computador, mas eu vou explicar o porquê, que é o Gloomhaven Presas do Leão. Por que eu prefiro o irmão menor? Porque é um setup mais simples, né? Apesar de eu ser levemente aqui criticado em breve, porque tem um outro que tem um setup demorado logo mais na frente, mas o que acontece? Se eu tenho a opção de fazer um negócio mais simples, não tem por que eu fazer um negócio demorado. Então, ficar selecionando o seu cenário, pra mim, eu acho que se você conseguir fazer o livro, melhor. Talvez aquele Frosthaven ele tenha essa opção de livro e funcione melhor. O Gloomhaven é muito legal, porque você tem lá os seus mercenários, você vai contando uma história e você tem o objetivo de meio que aposentar eles. Então, cara, cada hora é um jogo novo, você quer aposentar sua galera, você quer fazer as missões. A minha crítica em relação ao Gloomhaven é só o setup, que pra mim, eu acho que se tivesse uma maneira mais simples de jogar aquele jogo, com certeza eu teria ele na minha coleção. Eu gosto do Rei de Leão porque ele tem ali o setup mais simples. A história é uma história ok. Também não sou crítico de história, não sou. Eu gosto de RPG, mas não sou nenhum. Não sou crítico. Shirazade. Tipo, a história é boa, bacana, divertido, gostei. Tem umas coisas diferentes. Eu peguei um evento uma hora lá e fala assim: pô, você vai ajudar esse mercador? Né? Tô falando aleatório aqui para não ter spoilers.
vai pegar esse marcador e fala, vou. Aí aparece missão 29 liberada, sabe? Então, pô, foi uma coisa diferente ali que eu não tava nem planejando. Então tem uma coisa bacana, achei bem interessante o jogo. A crítica do menor é que você tem 4 jogadores. Eu sempre gosto de ter mais personagens, né? Pra poder escolher. Mas, tudo bem, são 4 personagens diferentes. Eu gosto da ideia de jogar o jogo porque tem aquela ideia que você tem o seu deck, né? Aí que eu gosto, por exemplo, do Arkham Horror Card Game, né? Lembro quase nada, né? Mas você tem o seu deck de mão. E conforme você vai evoluindo, você vai trocando cartas. Então eu não preciso montar sempre o meu deck inteiro. Se o Arkham Horror Card Game tivesse uma mecânica parecida, ó, esse é o seu deck do seu carinha. E conforme você vai evoluindo, você vai podendo escolher uma ou outra para excluir, uma coisa bem simples, sabe? Pontual, cara, ótimo. Que é o que o Raven faz. Você tem o seu deck lá de 10, 12 cartas, dependendo do que seu carinha for jogar. E conforme você vai evoluindo, você vai liberando cartas. Você vai trocando. Mas você vai fazer isso 1 ou 2 vezes, sabe? Pra cada level aumenta uma carta. E funciona bem, não precisa montar um deck inteiro sempre, sabe? E eu acho que funciona bem legal. E conforme você vai gastando as cartas, você vai ficando cansado, então é o seu time do jogo, né? Não é aquele jogo que você vai poder ficar estourando o tempo todo. Então ele tem um tempo, tem uma corrida. Cara, pra mim ele é bem divertido assim. E jogão. Já foi número 1 do mundo, né? Ainda é, né? Esse cara tá ali. Tá ali. Só, o Gloomhaven eu não tenho na minha coleção. Primeiro por causa do preço e também porque quando eu assisti alguns gameplays de combate eu achei que ficou um pouco repetitivo, assim, eu fiquei com medo, entendeu? Mas não sei, eu teria que jogar pra ver. Eu gosto desse menorzinho porque ele é mais direto, assim. Se tivesse mais opções ia ser mais legal ainda, né, personagem? Bom, meu número 28 é um jogo, cara, que a produção é maravilhosa. A produção desse jogo é bem bonito na mesa. E ele tem alguns probleminhas, que eu já vou falar o que é. Mas o que eu gosto mais dele é a tensão que ele gera. É quase uma guerra fria. Que todo mundo ali, você pode ser atacado a qualquer momento, mas ninguém quer atacar, porque o combate ele é muito prejudicial. Então tá todo mundo montando ali seu cenário meio na precaução, que é o Scythe. Não me incomoda que o pessoal fala que você vai, para você terminar o Scythe, você tem que cumprir alguns marcadores lá em cima, né? Esqueci o nome, mas enfim, tem que cumprir uns 8, tipo, com os seus objetivos, né? Mas não é isso que faz ganhar o jogo. O que faz ganhar o jogo é uma trilha lateral que você acompanha lá a moral, etc. Para fazer um multiplicador. É isso que, né? Então você pode encerrar a partida, ser o primeiro a encerrar, mas pode perder. E isso não me incomoda, definitivamente. E o jogo acaba na hora, né? Cumpriu o objetivo, acabou. Mesmo que tenha um turno, o problema é seu. Mas normalmente quando a gente faz uma regra da casa, ela fala, não, deixa eu jogar. Porque senão a pessoa fica um pouco frustrada, sabe? Sim. Mas é um jogo que eu gosto muito. E sabe, ele é muito bonito, né? Você vai pegando os recursos, vai andando com os seus mechas. No começo, as ações que você tem que fazer são meio óbvias. Mas depois a coisa vai ampliando o leque do que tem que fazer e o jogo melhora bastante. Ele só não sobe mais, porque eu acho que quando eu comprei a primeira vez o Scythe, ele tinha tem um manual tal das facções, aí depois na outra edição já veio falando assim, ó, não jogue com essa facção, porque já foi playtestado tantas vezes, né, que o cara viu, não dá certo, né? Aí isso me incomoda um pouco, falo, por que o cara não playtestou tudo, né? Enfim, mas é um jogão, adoro jogar Scythe. Esse eu não conheço ainda. 27? Vamos lá. Meu 20, bom, eu acho que não vai bater nenhum, hein? Porque mesmo, tá difícil, hein? Já apareceu na sua lista, que é o Teletration, né? Então ainda tem alguns par games aqui, e assim, por que eu acho que é legal ter par games, apesar não, né? Que assim, top 100, né? Não é que são jogos mais pesados, né? São jogos que mais se divertem, você prefere jogar. E, cara, tem alguns jogos que são jogos de festivos que são muito bons, né? E como você já falou, o Teletration, cara, é um jogo que dá muita risada, você joga em 8 pessoas, e se você tiver 2 Teletration, vai jogar em 16 ainda, né? E quanto mais gente, mais divertido fica. E, cara, bem legal montar, nem sei como é que conta ponto de vitória nesse jogo. Não importa, né? Não importa, é legal contar a historinha do que era o seu objetivo. É o telefone sem fio, né? Ele é bem bacana, então ele tá aí na minha posição 27. Gosto bastante do jogo. Bom, meu número 27 é aquele jogo que eu acho inacreditável. Eu não consigo entender como um cara que faz Mage Knight, como um cara que faz Space Alert, como um cara que faz Galaxy Trucker, de repente sai com Codenames. Sabe, que é ovulada, né? Mano, é incrível. O jogo é muito simples.
É aquele jogo que me dá raiva, que eu falo assim, por que eu não pensei nisso antes? É muito bem feito. E então, na minha posição 27, Codenames. Eu até jogo até mais o Entrelinhas do que o Codenames. Então, eu vou colocar o Entrelinhas aqui também, como uma opção, principalmente para 2 jogadores, que funciona muito bem. Mas Codenames Duel, Codenames, Entrelinhas, essa mecânica, Entrelinhas nem é do Vlada, né? Uma cópia genérica do... Mas enfim, um desses 3 aí, eu acho sensacional, um jogo de palavras, né? Você tem que pensar em associar uma palavra com outra que não tem nada a ver, né? Como é que eu vou associar planta com sei lá, com nuvem, entendeu? É muito louco, é muito bom. Eu gosto bastante dele, vai aparecer mais pra frente aqui. Bom, o meu 26 é um jogo que eu tenho certeza que por você não ia estar aqui. Que é o Northgard. Ele é um 4x leve, pra mim assim, ele foi ousado em tentar fazer um 4x leve. Porque 4x, bom, você sabe muito bem, você acabou de ser dito, né? Um jogo que demora 4 horas a partida, tem um punhado de coisa pra fazer, né? Tem aquela árvore tecnológica absurda, né? Você começa o jogo, você não faz a menor ideia do que tem que fazer. Tipo, enfim. Esse aí ele tenta ser um pouco mais simples, então tem a mecânica de construção de baralho, tem a ideia de exploração, tem a ideia dos bárbaros, do Clash of Clans, que são os monstros neutros, que ele até recomenda jogar sem, só que eu acho que tem que ter eles, porque senão o jogo fica meio morno. E você vai explorando, vai expandindo, vai construindo, vai coletando recursos, só que de maneira bem mais simples. Depois você vai pegando cartas melhores ali, né, do seu baralho. E por que eu acho que ele é divertido? Porque ele é simples não, né, mas ele é mais fácil de jogar e é um 4x que é um jogo que eu gosto. Eu prefiro jogar 4x do que jogos de guerra, né? Apesar de também ser meio... Você vai ver que vai ter jogo de guerra na minha lista. Expansão, quem sabe disso. É engraçado porque assim, eu gostei de jogar o Northgard, mas a única coisa que me travou foi as expansões lá do urso, etc. Jogamos errado a primeira vez, não sabia mexer direito ela. Aquilo lá porque você tá planejando uma coisa e de repente o urso aparece lá e já te ferrou todo, já era. Sim. Mas eu acho que queria dar mais uma chance pra ele. É que eu joguei muito pouco. Vamos lá, é você, né? Ou sou eu? Você. Então, número 26, né? Isso. Meu número 26, eu vou dar uma roubada. Tudo bem. Tudo bem? Já dei aqui roubada algumas vezes. Eu vou dar uma roubada. Eu vou colocar aqui a trilogia das máscaras, tá? Trilogia das máscaras. Vamos lá. E aí eu vou escolher entre os 3. Você tem o México, você tem o Tikal e você tem o Cusco. Tá? Por que eu tô colocando no mesmo top os 3? Porque a mecânica é similar. Você tem um sistema de pontos e você tem que gastar, né? Você tem lá 6 pontos, tem que gastar uma quantidade de pontos para poder colocar um terreno e etc, né? Até completar essa quantidade de pontos aí. E entre os 3, para não ficar em cima do muro, para facilitar para você na edição, eu vou colocar o Tikal. Para mim eu gosto entre os 3 eu prefiro o Tikal. Cara, é um jogo de controle de área, ele até funciona bem para 2 jogadores, eu não acho ruim não. Tá? Não é o melhor, mas pra mim roda, de boa. Cara, é um jogo que se você for jogar sério, se você jogar de boa, você vai, gastei assim, vou colocando tal, não sei o que, tranquilo. Mas se você for jogar sério, que você vai ficar pensando assim, e agora? Porque se eu colocar ali, depois eu vou... Cara, ele é muito matemático, entendeu? Então você vai olhar e falar, não, vou ter que colocar esse tile aqui, mas aí ele vai vir com o jogador, ele vai fazer aquela ação, e a coisa vai combando no sistema de pontos, e é muito apertadinho. Então, não é aquele que nós jogamos, né? Nós jogamos o México. Nós jogamos o México. Mas é a mesma, mais ou menos similar, né? E no México, porque no México você vai colocar as alturas, né? Então você tem que pensar, se eu gastar isso aqui, eu só tenho aquela pirâmide de 3. Mas será que vale a pena de colocar de 4 e guardar de 3 para depois? Então, eu gosto muito dessa sensação matemática do jogo. Eu acho que é um jogo que talvez um público mais novo aí não goste, porque ele é bem seco, né? Mas, cara, eu adoro essa trilogia. Foi legal, eu lembro de ter jogado, foi divertido. Bom, o meu 25 é um clássico também, o pessoal adora ele. Quem gosta do jogo, acho que fala que é o melhor jogo de todos os tempos, apesar de não estar no top 1 ali do BGG, no Ludopedia, que é o Twilight Imperium, 4ª edição. Vou colocar aqui 4ª edição e vou colocar a 4ª edição com a expansão. Porque assim, a 3ª edição é muito boa, foi a que eu mais joguei. Depois lançou a 4ª, que é ok, bacana, mas quando teve aquela profecia dos reis lá, que coloca mais opções, né, outras classes, o líder, o capitão,
cara, deixa o jogo muito completo. Pra mim, assim, é muito divertido. Tem a exploração ali dos planetas, então você tem uma fichinha extra ali pra explorar. É um jogo super bacana e divertido, e também é um 4x. Não é um jogo de guerra, então às vezes você vai fazer toda aquela armada lá, mas você vai fazer meio que pra se defender, não pra guerrear. E eu me divirto com ele. A minha crítica em relação a ele é que é 12 horas de jogo, né? E assim, ninguém merece. Eu não tenho uma idade pra ficar 12 horas jogando ele. Joguei bastante ele durante um tempo, razoável. Depois joguei muito online, né? Teve uma época que, acho que na época da pandemia, né? Então eu jogava naquele TTS, também o Simulator, e o pessoal gringo aí só apanhava lá. Mas eu gostava. Pra mim é um jogo legal. E eu adoro essa ideia de civilização. Pra mim, talvez, se o Clash of Cultures tivesse roubado a ideia dos objetivos dele, ia ser mais divertido ainda. Gosto bastante do jogo e por isso que ele tá nessa posição 25. Interessante. Não apareceu no meu top, porque eu acho que numa linha, pegar assim euro, né? Uma linha de euro pra cá. O euro, ele tá pra lá, sabe? Ele tá mais pra uma coisa bem mais de interação, assim, de política, etc. Tem que saber bem manejar aquelas cartas políticas no fim. Sim. E aí não me pegou, não. Tem Então, uma classe lá que é das tartarugas espacial, 14 jogo de tartaruga. E quando tem tartaruga espacial, eu escolho esses caras aí. Ele tem uns bônus de política também pra poder comprar a volta dos caras. Bem legal. isso aí, enfim, não me pega, não. Bom, meu número 25 é um clássico, não tenho o que dizer dele, e já vou falar logo, é o Carcassonne. Esse jogo é maravilhoso, eu adoro a sensação de colocar um tile na mesa, não sei o que acontece, mas eu adoro o jogo que tem tile, de ficar brincando com tiles e colocando. E, cara, Carcassonne dá pra você jogar tranquilamente com qualquer pessoa, até com criança, beleza, joga lá o Carcassonne, e dá pra jogar sério também. Dá pra jogar contando carta, né? Contando, no caso, tile. Você fala assim, saiu quantos de estrada? Saiu quantos de cidade? Saiu aquela cidade que tem 2 espaços de cidade? Enfim, aí você tem que contar as cartas, né? E aí, ir jogando. Eu concordo com você, quando apareceu no seu top, que você falou que às vezes, né, que puxa um que não tem nada a ver com o que você precisava, né? E acaba sendo um pouco aleatório a compra dos tiles. Mas, cara, eu adoro o Carcassonne. É um jogo fantástico, que vai ficar na minha coleção, acho que pra sempre. Às vezes seria interessante jogar aquela expansão, mas fica muito difícil, né? Tem um dragão a princípio. As expansões eu gosto muito, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas eu gosto muito daquela que tem uns recursos. Nunca joguei aquela expansão. É bom, melhora bastante. A do dragão eu não gostei, não. Mas a dos recursos eu gostei bastante. Eu esqueci o nome dela. Escreve aí no comentário o nome, que é bom. Intriga, sei lá, não lembro. Bom, o meu 24, ele é um jogo também para 2 jogadores, recente, que eu me diverti, cooperativo, que é o Skyteam. Eu gosto dessa ideia de jogo cooperativo, todo mundo já sabe, né? Tá aqui acompanhando aqui. Tem bastante cooperativo. Tem bastante cooperativo. E assim, também é um jogo que é desafiador, é simples. Eu gosto dessa ideia de falar assim, pô, tô aqui, vamos montar um jogo. Você monta rapidão, escolhe ali onde você quer tentar jogar e pousar, né? Então pra mim é um jogo que funcionou muito bem, gosto dele e pretendo assim jogar mais. Não acho que vale a pena comprar a expansão que estão vendendo aí, a Turbulência. Já tem expansão? Tem uma expansão aí, mas é uma caixinha menor ainda, só acho que só aumenta alguns cenários com dificuldades extras, né? A caixa ali, cara, bem divertida, cada hora vem, cada cenário tem uma coisinha extra, né? Então tem o combustível, tem o vento, né? Tem que ficar pensando nisso. A aleatoriedade dos dados não me incomoda e eu acho bastante legal. Eu não sou muito fã dessa mecânica de comunicação reduzida, mas funcionou bem. Eu acho que deixa o jogo até mais dinâmico. E tá aí, na minha posição 24. Eu não joguei, então não posso opinar. Meu número 24 já apareceu aí na sua lista. É o Anachrony. Cara, é um jogo fantástico, né? Essa mecânica de empréstimo, que no tema é a viagem do tempo, né? Que você pega o recurso antes para usar e fazer uma coisa para poder pagar no futuro, né? Que é sensacional, é genial, é muito bom. Então, na minha posição 24 aí, eu vou colocar o Anachrony. Tem que jogar mais ele. Tem que jogar mais ele, muito bom. O meu 23, ele também tá aqui mais pela nostalgia, pela simplicidade, bom, e pelo estilo, né? Ele é semi-cooperativo, na verdade ele tem um traidor no meio, que é o Room 25. Ele não é muito falado, mas assim, eu gosto da ideia do filme, né? Do filme O Cubo, vai aparecer aí o editor, né? Acha a capa do filme aí. Então vocês estão presos ali dentro do cubo,
aí depois vocês vão ter que tentar, daí tem o cara que quer fugir, que é o prisioneiro, e tem os policiais que querem matar a galera, né? E eu sempre monto o cubo, já deixo até separado as 25 peças que vão jogar, que é o jogo mais difícil, eu coloco as mais coisas mortais lá pra jogar. E cara, não importa se vai ganhar ou não, porque é legal, esse dia é muito divertido você tentar escapar ali. E é legal extrair, é legal fazer as ações, é um jogo simples, só tem 4 ações possíveis, é bem divertido. E às vezes você confia no cara do seu lado lá e te empurra uma sala e ele morre, né? Paciência. Eu fiz com a minha esposa. Acontece. Eu não joguei Room 25. Pode pedir coisas pro editor? Pode pedir coisas pro editor. Põe cenas do filme, o cubo, o nome do elenco, o nome do... Coitado desse editor. O meu número 23 é um jogo que você tem. E eu joguei pouco, mas foi o suficiente para ele já estar aqui. E pra mim, ele é um Terraform Mars Killer, vai. Porque, tudo bem, o jogo não tem nada a ver com o outro, né? Pra ser honesto. Mas em termos de mecânica, né? Você tem que construir com as suas cartas, né? Gestão de mão e construção de baralho. E é o Ark Nova. Que jogo sensacional. Ficou muito bom. Eu gostei muito mais dele, assim. Pra mim funcionou melhor, sabe? O sistema de combinação das cartas e de efeitos. Então na posição 23 eu vou colocar o Ark Nova. Deve estar mais alto ainda, eu acho. Eu acho que, quem sabe, ainda tem esperança do nosso bônus, hein? Tô sentindo que tem esperança do nosso bônus. Não, mentira, acho que não tem mais, não. Porque o meu jogo 22, ele já apareceu na sua lista, que é o Star Wars Orla Exterior. Que, cara, bom, Star Wars, tema, né? Entrega e traz. Eu lembro quando eu veio com vocês, eu fui ao Google Fest, né? Que tem uma certa desvantagem em relação às outras classes, porque o cara tem que ficar muito, achar o cara para ganhar o jogo, né, que ele tem que fazer recompensa. Só que tem umas mecânicas que ajudam ele umas mecânicas não, né, umas regras umas variantes que ajudam ali a pular a posição dele, mas para quando alguém também conhece mais o jogo, é bom jogar com ele, e os iniciantes jogar com aquele outro que é mais especialista em fazer os trabalhos, né, para ganhar ponto de vitória. E assim, para mim é um jogão, 1000 vezes melhor que Tiny Epic Pirates, e eu adoro jogar ele. Dá pra trocar pelo Galaxy Trucker aí, tô sentindo. Meu número 22 eu vou roubar de novo. Porque eu vou colocar aqui a trilogia do Reino Ocidental. Né? Então nós temos os arquitetos, os paladinos e os viscondes do Reino Ocidental, né? 35, então. Só que, para não ficar em cima do muro, eu vou escolher um deles. Pra mim, dessa trilogia, eu fico com Paladinos. Que é um jogo que não dá pra jogar com muitos jogadores, na minha opinião. Eu acho que 2 tá excelente. 2, beleza. Você começa a colocar... Porque o AP dele é alto. Porque você tem que pensar... Você gasta mais fosfato pra pensar onde você vai colocar o trabalhador. É um pouquinho mais complicado. E aí o AP pode subir. Com 4 jogadores, eu nunca nem joguei com 4. Eu acho que vai demorar, hein? Depois vocês colocam aqui no comentário, eu acho que deve passar de umas 3, 4 horas aí. Porque eu joguei em 2 jogadores, deu 2 horas e meia, quase 3 horas. Mas é um jogo, pra mim é o melhor do Sean Phillips até hoje. É o Paladinos. Se bem que eu não joguei a nova trilogia dele. E nem o Edras e Neemias também, que ele saiu agora. Mas, por enquanto, dos que eu joguei, eu adorei esse jogo. É muito bom. Bom, gostei bastante do Arquiteto, os outros ainda não joguei. O meu 21, eu acho que é a primeira vez que a gente vai conseguir. A gente já tentar 2 jogos iguais, né? No top, nesse top 10. Mas é o Ark Nova. Então bateu nesse aí. Bateu. E perto, hein? Perto. Eu gostei, assim, gosto da temática, né? Gosto da ideia dos animais. Gostei de você construir ali o seu zoológico. As ações são bem simples de explicar e jogar. Gostei de jogar ele solo. Normalmente não gosto de jogar jogo solo. Mas é tranquilo jogar ali ele solo, é fácil mexer ali na marcação de ações, né? Então é tranquilo jogar solo, é legal jogar em 2. Não achei que demorou muito em 4 pessoas, não tem um AP razoável, tem um AP razoável, né? Porque não tem muita interação, né, entre um jogador e outro. Às vezes o cara pega a carta que você quis, né? Mas nada muito dá pra mudar. E é aquele negócio, né? Você tem que jogar aquilo que tem, não é aquilo que você quer. Então não adianta nada falar, vou fazer um zoológico africano, né? Não adianta. Então, você sabe que só tem animais da floresta amazônica, né? Não tem como. Você não vai fazer ponto de vitória nenhum, né? Então é legal essa parte, é divertido e gosto da ideia ali
de você construir ali o seu zoológico e de escolher os animais. É bem bacana. Então tá na minha posição 21 ali. Ah, muito bom. Agora é o seu. Vamos ver se a gente vai conseguir ou se a gente vai ter punidos. Eu acho que não. Posição 21 foi um jogo que já apareceu aí no seu top. E foi difícil conseguir esse jogo. Foi porque eu não encontrava de jeito nenhum. Até que teve um cara que falou assim, olha, eu tô vendendo um só que é em polonês. Nossa. Aí eu falei assim, independente de idioma, vamos embora. Que é o Rococó. Foi o único jeito que eu adquiri esse jogo há muito tempo atrás. Agora saiu a versão Deluxe, que é maravilhosa, né? Mas é uma fortuna. E, cara, o jogo, eu gosto muito da ideia que você tem as cartinhas. O mais importante ali é saber qual carta você vai comprar. Né? Porque abre aquelas 4 cartas lá, 4 ou 3, eu não lembro. Abre aquelas cartas e aí você tem que olhar lá e falar, mano, vou comprar aquela, porque quando eu pegar eu vou conseguir combar para poder fazer mais coisas, né? E aí você tem que tomar muito cuidado naquela última linha, para arrastar porque no final você vai arrastar os vestidos pro último andar, né? Pro último andar, né? Que seria o terraço, perfeito, para ver a queima dos fogos, né? Então tem que tomar muito cuidado com o controle de área também, que é um jogo, cara, maravilhoso, funciona muito bem. Eu nem tema, assim, eu nem parece que pra mim eu tô pegando recurso branco pra fazer, entendeu? Nem parece que eu tô fazendo vestido, tanto faz. O tema não me pega, assim, muito, mas o que me pega é a mecânica, sabe? E é isso, então na posição 21, Rococó. Então fizemos ali o nosso 30-21, teve um jogo só que se igualou, então agora a gente vai ser punido, vamos pensar aí, nos próximos top 10 vai ter que ser 3? Eu acho que não vai ter mais. Não vai ter, difícil, hein? Eu já tô com medo. Tem que escolher 2 do adversário no próximo. Então no próximo vai ter que escolher 2 jogos, hein? Vamos ver. Então, pessoal, se vocês estão aí acompanhando essa saga, nem sei quando esse vídeo vai ser lançado, mas essa saga falta só mais 2, galera. Tá acabando. Vejo vocês nas próximas semanas. Até.